Vamos continuar agora trabalhando o nosso assunto participações societárias permanentes. Falando agora das controladas. Ou seja, como eu falei, para que uma empresa tenha um controle sobre a outra, ela tem que ter mais de 50% do capital votante. Por quê? Porque na hora de decidir algo, são essas ações, são as pessoas que têm essas ações que vão decidir o que a empresa vai fazer. Então veja que ela tem controle, ela consegue decidir aquilo, né, que a empresa vai funcionar, o que ela vai priorizar na venda e os seus recursos. Então, de acordo com a Lei 6.404, artigo 243, parágrafo 2º, considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger o quê? A maioria dos administradores. O controle ocorre quando a investidora, a controladora, tá? Então, quando há controle, a investidora também pode ser chamada de controladora. Possui direta ou indiretamente mais de 50% do capital votante da investida, que é chamada de controlada. Combinado? Pronto. E aí nós vamos fazer aqui dois exemplos para vocês, tá? Para vocês terem uma noção aqui, né, da nossa explicação. Exemplo 1 é identificar que o capital votante não necessariamente ele é igual aí, tá certo, ao capital social da empresa. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma empresa ABC, tá certo? Uma empresa ABC. E aí ela tem um capital social de 10.000 ações, sendo que 5.000 ações são ordinárias e 5.000 ações são preferenciais. Show! E aí, o que é que acontece? O que é que acontece, tá certo? Imagine que uma empresa X ela adquire 60% do capital votante, tá certo? Da investida. Vejam, aqui eu segui o limite de no máximo 50%. E aqui, observem, tá? Que eu tenho um controle, que eu tenho mais 50%. Nesse caso aqui eu vou ter o controle. Quando eu fizer esse cálculo aqui, eu vou pegar 60%, se não falar nada, o capital votante só são as ações ordinárias, vezes 5.000, eu vou ter 3.000 ações. Então veja, eu tenho 3.000 ações ordinárias. Eu tenho 60% do capital votante, mais do capital social eu só tenho quanto? Aí eu pego, ó, 3.000 ações, dividido por 10.000 ações. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 30% do capital social. Tá certo? Então não confunda percentual do capital votante com o capital social. Pode ser diferente. E as questões gostam de confundir muito isso daí. Tá bom? Ou seja, vamos lá. Uma empresa, ela poderia ter 30% do capital social. Ela poderia ter 30% de ações ordinárias, 30% de 5.000 dá 1.500, e 30% de ações preferenciais daria 1.500 de preferenciais. Então ela tinha 30% do capital social, sendo que é 30% de ações ordinárias, 30% de ações preferenciais. Isso é o natural. Agora ela pode ter algo diferente. Ela só comprou ações ordinárias. Então, ela tem 60% do capital votante, que faz com que ela controle a investida, porque ela tem mais de 50% do capital votante, mas do capital social todo da empresa, ela só tem 30%. Entenderam? Então, isso daí é importante. Primeiro ponto, capital social percentual é diferente do capital votante.
Se não disser nada na questão, aí considera igual. Mas se te der alguns detalhes, pode ser diferente. Já foi cobrado isso. Segundo exemplo, para a gente contextualizar. Nós vimos que o controle, ele pode ser direto ou indireto, tá bom? O controle pode ser direto ou indireto. E aí o que é que acontece? Isso vai depender dos procedimentos. Então vamos lá, imaginem que a companhia X, ela tenha 60%, tá, do capital. Aí aqui pode ser capital social e seria também do capital votante da companhia Y. E a companhia Y tenha 55% do capital votante, também capital social, da companhia Z. Então, o que é que acontece, pessoal? Vejam, como a companhia X, desculpe, tem mais de 50% do capital votante, é que eu estou supondo que é capital votante, então aqui eu tenho um controle direto, ela controla diretamente. Na companhia Y para a companhia Z, ela também controla diretamente. Felipe, a companhia X controla a companhia Z? Controla. Por quê? Porque ela comanda a companhia Y e essa companhia Y comanda a companhia Z. Então, se ela quiser decidir na Z, basta ela decidir pela Y. Vejam que eu tenho aqui nesse caso, então, da companhia X para a companhia Z, um controle indireto, tá? Eu tenho aqui um controle indireto. Pronto. Show de bola. Então, isso é controlar diretamente ou indiretamente. Claro que para eu controlar indiretamente, eu tenho que ter o controle de alguém que tem o controle da outra empresa do qual eu controlo indiretamente. Combinado? Beleza? Pronto, ficou bem claro aqui. Vamos avançando. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico. Informação importante também. Então, o grupo econômico é o conjunto de empresas subordinadas a um centro único de decisões, que através de ligações financeiras, pessoais e, sobretudo, de propriedade acionária, é capaz de exercer o poder, no mínimo, em termos estratégicos, investimentos, base tecnológica, estratégia financeira e etc. Tá certo, pessoal? Então, acontece o seguinte. Isso ocorre muito com empresas que vão crescendo. As empresas começam a crescer, começam a ter várias atividades, aí o dono ele cria, né, uma empresa que chama ali de chefe ou de cabeça das outras empresas, tá? E aí ela vai controlando todas essas entidades por meio de um grupo econômico ali envolvido. Então, de acordo com o CPC 36, demonstrações consolidadas, tá? Grupo econômico é a controladora e todas as suas controladas. Então, já sabem o que? Grupo econômico, ela vai ter ali tanto, né, vai ter a controladora, que vai ser a chefe de suas controladas. Então, isso vai ser o poder de grupo econômico. Quando a investidora e a investida pertencem a um grupo econômico, ou seja, possui um controlador comum, o investimento será avaliado pelo MEP, independentemente do percentual de participação da investidora no capital da investida. Claro, se estiver dentro do mesmo grupo econômico, que fica aqui bem claro, tá bom? Então vamos ver aqui o nosso exemplo, tá? Então imaginem que eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui uma companhia X, tá certo? Que ela tem alguns controles, tá? Então ela comanda a companhia C, tá certo? Ela comanda a companhia A e ela comanda a companhia Y, tá bom? Todas aqui com controle direto. Todas aqui com controle direto. Beleza? Então a companhia X, ela tem um controle direto das companhias A, C e Y. Então, isso daqui é configurado o quê? O grupo econômico. Poderia ter mais empresas
poderia ter 10 empresas, poderia ter ramificações, né? A companhia X que tem a companhia A e a companhia A teria a companhia B, a companhia D e assim por diante. Isso é o primeiro ponto, tá? Ou seja, eu tenho uma controladora e suas controladas. Segunda observação que ele faz aqui, ó. Quando elas pertencem ao grupo econômico, ou seja, tem um controlador comum, o investimento será avaliado pelo MEP mesmo que o percentual seja menor. Imagine o seguinte, olha. Vamos imaginar agora que a companhia A, ela tenha, tá certo? 10% do capital votante da companhia C. O que é que acontece? Olha, conforme nós estudamos, como ela tem menos de 20%, presume-se que não são coligadas, as companhias A e C, eu não estou comparando com o grupo econômico, companhia A e C. Então, se elas não têm ali, né? Se ela tem menos de 20% do capital votante, ou seja, não há influência significativa, logo seria avaliado pelo método de custo. Porém, mesmo nesses casos, como elas pertencem a um grupo econômico, eu vou avaliar pelo MEP. É isso que quer dizer aqui, tá? Então, se eu tiver investimentos entre investidas dentro do grupo econômico, tá? Dentro do grupo econômico, não importa o percentual, elas vão ser avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Aí o aluno pode pensar, mas Felipe, o grupo econômico ela não tem 100% de cada? Não. Aqui não necessariamente ela tem 100%, ela pode ter 80% de A, ela pode ter 70% de C, ela pode ter 60% de Y. O importante é ela ter o quê? O controle. Ela ter mais de 50% do capital votante. Não necessariamente 100%. Saiba disso. Pronto. Esse é o grupo econômico. Controle comum ou controle conjunto é o compartilhamento contratualmente convencionado de controle de negócio que existe somente quando decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle. Olha, sociedade sobre controle comum, pessoal, é eu ter uma companhia X, tá? Onde a companhia A, ela tem 50% da companhia X e eu tenho uma companhia B que tem aí 50% da companhia X. Claro, 50%, pessoal, do capital social e, ou seja, do capital votante. De forma que, ao fazer uma decisão, elas têm que ter o quê? Tem que ter um consenso, porque as duas têm partes iguais sobre, né, a empresa investida, tá certo? Sobre a empresa investida. Então, isso daí é muito importante, tá? Então, bem antenado nesses exemplos. Então, viram aí os exemplos de cada tipo de operação. Pronto? Então, estudamos o que é um coligado, o que é um controlado, o que é sociedade sobre controle comum e o que é grupo econômico. Sendo isso, investimento permanente, média equivalência patrimonial. Investimento permanente, mas não é isso, método de custo. E aí, vamos adentrar agora no estudo do método de custo. Olha lá. Segundo o artigo 183, inciso 3 da Lei das SAs, os investimentos e participação no capital social de outras sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250. O que é isso? Esses artigos, pessoal, eles vão falar do método de equivalência patrimonial. Serão avaliados pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente e que não será modificada em razão do recebimento sem custo para a companhia de ações ou cotas bonificadas, tá? De ações ou cotas bonificadas. Então aqui é quando eu avalio pelo método de custo um determinado investimento, tá? Então, como eu falei, eu tenho uma participação em outra sociedade, ela é permanente, mas ela não é coligada, nem é controlada, nem é sob controle comum, nem é grupo econômico. Então eu vou avaliar pelo método de custo. E o próprio nome já diz, método do custo, ou seja, eu vou manter no meu patrimônio o custo que eu tive para adquirir aquele investimento. E vou reduzir somente se ocorrer perda permanente. Só se ocorrer aqui perda
permanente. Se não, eu vou manter o custo até o momento que eu vender aquele investimento ou acontecer outra coisa, tá? No método de equivalência patrimonial, não. O próprio nome já diz, ó, método de equivalência patrimonial. O investimento, ele vai ser o quê? Proporcional à equivalência do patrimônio da investida. Então, quando ocorrer a aquisição do investimento pelo método de custo, como é o lançamento? Imaginem que uma empresa adquiriu um investimento, tem a intenção de permanecer, mas não é só adquiriu ali 5%, né? Só adquiriu 5%. Então eu vou colocar debita investimentos permanentes avaliado pelo médio de custo, que vai ser classificado no ativo não circulante. Investimento. E eu vou creditar caixa ou bancos aí pelo pagamento que isso é ativo circulante. Diminui. Então, aí seria o procedimento de aquisição, é claro. Aí eu adquiri por 100 mil, eu vou contabilizar por quanto? Eu vou contabilizar aí por 100 mil, esse valor. Porque quando a empresa adquire um investimento, ela está aumentando o saldo desse investimento lá no meu ativo não circulante, investimento. Pronto. O que mais? Olha aqui. Exemplo. Em 1º de março de 20x1, a sociedade Aprovados adquiriu 1.000 ações da companhia, com o custo, né, da companhia Sortudos. Então aqui é a investidora e aqui eu tenho a investida. São duas empresas aí que estão aí na nossa operação, tá certo? Que estão aí na nossa operação. Beleza, Felipe, tranquilo. Show de bola. Então, aqui eu vou ter a investidora. E a companhia Sortudos vai ser a investida. Ao custo de R$30 cada. Com a finalidade de permanência. Sabendo que não há influência significativa no investimento, realize o lançamento de aquisição. Então ele diz, após o registro inicial, analise as duas situações abaixo, tá? Analise as duas situações abaixo. Então vejam, que claro, o investimento aqui eu vou pegar R$30 vezes as 1.000 ações. Isso vai dar 30 mil. Meu lançamento de aquisição, eu vou debitar, vou abreviar, tá? Investimento permanente. Tá certo? Como não há influência significativa, ó, tem intenção de permanecer, mas não é influência significativa. Então é avaliado pelo custo. E eu vou creditar caixa ou bancos pelo pagamento no valor de 30 mil. Digamos que em 31 de dezembro de 20x1, 10 meses depois, o valor justo das ações esteja sendo cotado ao custo de 27 cada. Calcular o valor contábil do investimento em 31 de dezembro de 20x1. Olha, o valor justo, pessoal, é algo que pode mudar. Ele pode aumentar, ele pode diminuir. Então não é uma perda permanente. E ele fala aqui que só quando a perda for permanente. Então, nesse caso aqui, a gente não vai fazer nenhum ajuste, tá? Nenhum ajuste deve ser feito, tá certo? Assim, eu vou manter o valor de 30 mil. Agora, digamos que em 31, a situação 2, aqui foi a situação 1. Situação 2, digamos que em 31 de dezembro de 20x1, a entidade obtém evidências suficientes de que o valor provável de realização de seus investimentos na companhia Sortudo será de apenas 28 mil, tendo em vista um incêndio em suas instalações que ocasionou perda de diversos produtos.
calcule o valor contábil do investimento em 31 de dezembro de 20x1. Então aqui eu já tenho, pessoal, devido ao incêndio, uma perda que nós vamos chamar de permanente, tá? Aqui vai ser 31 de dezembro de 20x1. Então eu vou colocar aqui, debita despesa era 30, ficou 28, foi 2.000 de perda, né? Então despesa com ajuste para perda de investimentos, tá certo? E aí eu credito perdas estimadas com investimentos. No valor de quanto? De 2.000, tá? Então o que é que vai acontecer? Eu vou ter lá no meu ativo não circulante investimento o que, Felipe? Eu vou ter um investimento, tá? Avaliado pelo custo no valor de 30.000 menos a perda estimada de 2.000, ficando o valor líquido de 28.000. Olha, a despesa é despesa, pessoal. Despesa é despesa, vai para o resultado. E essa perda estimada, ela vai ficar aqui como conta retificadora. Tá certo? Assim como acontece lá, claro, com outros tipos de perdas que a empresa tem, como perdas de liquidação duvidosa e assim por diante. Tá bom? E assim por diante. Pronto. Combinado. Show, né? Então o que a gente tem aí é esse procedimento, claro, que esse lançamento aqui, tá certo, pessoal? Esse lançamento aqui, ele foi feito no dia... Aqui. Esse lançamento foi feito no dia 1º de março de 20x1. Tranquilo? Aí, claro, ele ficou com saldo de 30.000, depois é que ele teve a perda. Aqui aumenta o ativo não circulante de investimento. E aqui diminui o ativo circulante. Pronto? Bom demais. É isso que a gente tem. Perfeito. Tá bem tranquilo aqui, tá tudo bem detalhado, tá, pessoal? Esse médio de custo, como eu falei, ele é bem menos cobrado. O médio de equivalência patrimonial, ele é bem mais cobrado em relação a este assunto. Tá bom? Pronto. Aqui era só se a gente quisesse, né, utilizar aí. E aí, pra gente finalizar, aqui conta retificadora, tá, pessoal? Aqui é uma conta retificadora do ativo. Reduz o saldo de investimentos. Por fim, a Companhia Futurista adquiriu, bora treinar, 3% das ações da companhia atual em 20 de fevereiro de 2013, por 4.560. As sociedades não são do mesmo grupo econômico, nem estão sob controle comum. O investimento adquirido não caracteriza controle nem influência significativa sobre a investida, mas a Companhia Futurista possui a intenção de permanecer com este investimento por vários exercícios, ou seja, não há intenção de venda. Olha, pessoal, se ele não tem intenção de venda, é investimento permanente. Pronto. Aí, do investimento permanente, eu vejo se ele é avaliado pelo método de equivalência patrimonial ou pelo método de custo.
Nesse caso, o investimento classificado no ativo não circulante da companhia futurista será avaliado por qual método? Ó, esses métodos aqui nem existem. Só existem B e C. E vejam, ele diz, não há controle, não estão sob controle comum, não pertencem ao mesmo grupo econômico e não há influência significativa, não são coligados. Ou seja, é investimento permanente e não é nem coligada, nem controlada, nem empreendimento controlado em conjunto, né, que seja sociedade sob controle comum, e nem grupo econômico, então eles vão ser avaliados pelo método do custo. E aí o nosso gabarito é letra C de capacidade. Beleza? Show de bola? E aí a gente finaliza com chave de ouro esta aula. Um forte abraço e bons estudos!